No Mensageiro Luterano de Setembro, depressão. A doença silenciosa recebe atenção especial. Entenda como o amor de Deus é fundamental na busca por ajuda para o equilíbrio emocional e mental. No artigo Fome e Depósitos Cheios, saiba por que existe fome quando o mundo tem alimento sobrando. Em Vivo Bom Humor, o desafio é perceber se o riso conduz ao evangelho de amor e promove a aproximação, ou apenas reforça barreiras e preconceitos. Assine e leia notícias, reflexões e depoimentos na revista oficial da IELB.
Bom dia, bem-vindos neste momento de culto, esta casa de oração, em que o céu toca a terra e nós, em resposta, entoamos louvores a Deus. Muito bom ver-nos reunidos aqui mais uma vez, depois de 2 semanas, podemos nos reencontrar. Também saúdo aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, posteriormente no YouTube. E nós queremos começar a nos preparar para este momento de culto, cantando o primeiro cântico que será projetado. Suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. Sem cessar
É esta a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo como vosso único e suficiente Salvador, e que tendes o firme e o sincero propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio do Deus Espírito Santo, se é afirmar dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, eu, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo de número 146 e será projetado para eles de maneira alternada. O pastor lerá os versículos ímpares e a congregação lerá os versículos pares. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai do espírito e eles voltam ao pó. Neste mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transforma o caminho dos ímpios, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Ó Deus, és a força de todos os que confiam em Ti, e sem a Tua ajuda não podemos fazer nada bom. Concede-nos a ajuda da Tua graça, a fim de Te agradarmos tanto na vontade como nas ações. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode se sentar e nós cantamos o hino 247 de Inário Luterano.
de Amós, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7. Amós 6, 1 a 7. Betânia, por gentileza. Ouçamos a palavra. Ai dos que amam a vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte da Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais se dirige a casa de Israel. Vão à cidade de Carmel e olhem dali vão à grande cidade de Ramá, e depois desçam para a terra dos filisteus. Será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Vocês imaginam que o dia mau está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos, comem os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa ao som da lira e, como Davi, inventam instrumentos musicais. Bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Portanto, vocês estarão entre os primeiros, que serão levados para o cativeiro, e cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar. Assim termina a leitura do Antigo Testamento, a leitura da Epístola, conforme Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 19. Ouçamos a palavra. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisas algumas podemos levar dele. Tem o sustento e com o que nos vestir, estamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão, combata o combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu estou com vocês. Aguardar este mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, e que ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Exorto os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido e fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Agradecemos a leitura, palavras da Epístola, e aqueles que puderem se coloquem de pé para a leitura do Evangelho conforme Lucas capítulo 19, capítulo 16, do versículo 19 até o 31. Ouçamos a palavra. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro,
coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. E nós, como resposta de fé, confessamos aquilo que nós cremos, conforme as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode se sentar. Eu vejo que tem uma criança. Eu vou pedir para ela vir conversar um pouquinho com o pastor. Bom dia. Um assunto que a Bíblia fala muito, que é, não sei se você sabe, o que é o céu? Papai do céu mora, né? Papai do céu é Jesus. E quem que vai lá para o céu? Você vai para o céu? Eu também vou. E você? Vai, né? Porque Jesus vai nos levar para
quem não acredita em Jesus vai viver para sempre. Vocês acham que o inferno vai ser um lugar bom de se viver? Não, sabe por quê? Porque o Papai do Céu e Jesus não vai estar no inferno. Todos os que não acreditam no Papai do Céu e Jesus vão viver longe de Deus. E sabe o que a Bíblia diz sobre o inferno? Que lá as pessoas vão chorar todos os dias, vão sentir tristeza todos os dias. Lá vai ter muito sofrimento. Mas e o céu? Como é que é o céu? No céu vai ter sofrimento? Não. No céu vai ter gente chorando? Não. No céu, todo mundo vai ser feliz para sempre. Sabia disso? Por isso, quando a gente for para o céu, né, Joaquim? Quando a gente for para o céu, a gente vai ser feliz para sempre, porque a gente vai estar com Jesus e com o Papai do céu. E Ele vai cuidar da gente para sempre. E Ele já começa a cuidar da gente aqui, sabia? Só que aqui, essa vida que a gente tem, ela é passageira. Ela vai passar, mas vai ter uma vida que vai durar para sempre. 100 anos é muito tempo. Quantos anos vocês têm? 5, né? 4. Imagina 100 anos. É muito tempo, né? Vai ser mais do que 100 anos. Certo? Vai ser bastante tempo que a gente vai viver com Deus. Para sempre feliz, tá bom? Vamos fazer uma oração que vocês vão escutar uma história bem importante, uma coisa que eu pode fazer. Eu falo e vocês repetem, tá bom? Querido Papai do Céu, muito obrigado pela fé em Jesus que nós temos. Obrigado, porque o céu é o nosso lugar para sempre. Amém. Agora vocês podem ir para qualquer coisa, tá bom? E nós seguimos com o nosso culto cantando o hino 394 do Inário Luterano. Senhor,
nos abençoe de meditar da palavra do Senhor. Amém. Minha voz hoje está um pouquinho ruim, mas é porque eu estive doente durante a semana. Agora estou melhorando, mas dá para ouvir tranquilo, né? Ótimo. Imagine que os bebês pudessem falar antes de eles nascerem. Certo dia, 2 bebês gêmeos estavam conversando dentro da barriga da mãe. E um deles pergunta ao outro assim: você acha que existe vida após o parto? O outro responde: eu não. Por que eu deveria acreditar? Meio sem jeito, o primeiro responde assim: porque talvez a gente esteja aqui para se preparar para a vida que virá mais tarde. Bobagem! Retrucou o outro. Que tipo de vida seria essa? Eu não sei, disse o primeiro. Mas eu acredito que um dia a gente vai poder se alimentar com a nossa própria boca, andar com as nossas próprias pernas e ver as coisas como elas realmente são. Com um certo tom de deboche, o outro responde: para com isso. A gente tem um cordão umbilical. É tudo que a gente precisa. E se realmente existisse vida após o parto, por que nenhum bebê voltou de lá para nos contar como é que vai ser? O primeiro então responde: isso eu não sei, mas eu acredito que a gente vai encontrar a mamãe lá fora e ela vai cuidar da gente. Mamãe? Você acredita em mamãe? Disse o outro indignado: isso não existe. Existe. E nós somos filhos da mamãe. Se não fosse por ela, esse lugar onde a gente vive não ia existir. Inclusive, se você prestar atenção, você vai conseguir ouvir a voz da mamãe. Você está louco? Murmurou o outro. E algum tempo depois, os 2 nasceram, descobriram que sim, existia vida após o parto, e a mamãe segurou um de cada lado, um em cada braço, e amamentou os 2. Fim da história e final feliz para todo mundo. Essa história parte do princípio de que sim, existe vida após o parto. E a história contada por Jesus sobre o rico e o Lázaro parte do princípio de que sim, existe vida após a morte. Só que a história contada por Jesus é um pouco diferente da que eu contei, porque nem todos os personagens têm um final feliz. Jesus diz que havia um homem rico que esbanjava a sua riqueza, e também havia um homem pobre que estava deitado à porta da casa daquele rico, cheio de feridas, e ele desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa daquele rico. Até que um dia os 2 morreram e as posições foram invertidas. Lázaro foi para o céu, estava participando de um banquete, enquanto o rico estava num lugar de sofrimento, desejando saciar a sede com um gole de água. O rico vira pobre e o pobre vira rico. Alguns comentaristas dizem que a história do rico e Lázaro é uma história real, que os personagens existiram.
Outros acreditam que é uma ilustração, é uma parábola de Jesus. Mas o fato é que existem algumas verdades nessa história que não podemos nos esquecer. Mas antes de falar sobre elas, é preciso entender o porquê de Jesus ter falado disso. Por que ele estava contando essa história? E se nós olharmos para o contexto, nós veremos que muitas pessoas que eram consideradas impuras naquela época, gente que não prestava, estava perto de Jesus. Lembram? Para ouvir o que ele tinha a dizer, para fazer refeições com ele. Os fariseus e os mestres da lei, que eram tidos como os mais puros da sociedade, do povo de Israel, criticavam Jesus por andar com aquele tipo de gente. Então, por causa dessas críticas dos fariseus, dos mestres da lei, Jesus conta uma série de histórias que estavam relacionadas com o dia a dia daquele povo. E um dos exemplos que ele utiliza é o de como as pessoas usavam o dinheiro na época. Só que o texto de Lucas nos diz que os fariseus ouviam tudo isso e desprezavam. Desprezavam porque eles eram avarentos. Ou seja, eles amavam o dinheiro. E nós vimos semana passada que não é possível servir a dois senhores. Lembra? Ou se ama mais ao dinheiro, ou se ama a Deus. Assim, a gente consegue perceber que Jesus conta a história do rico e do Lázaro para alertar os fariseus contra aquele sentimento de superioridade, de avareza, amor ao dinheiro. Muitas coisas poderiam ser abordadas aqui nesse texto, mas eu gostaria de fazer apenas alguns rápidos destaques. Primeiro, o rico, ele teve oportunidades de usar a riqueza que ele tinha para ajudar alguém que estava passando necessidade, não é? E ele fez? Não fez. Deus sempre alertou o povo, o seu povo, através de Moisés, dos profetas, que deixar de ajudar alguém quando você tem condições de ajudar é ir contra a vontade de Deus. E ajudar aqui, minha gente, é mais do que dar uma simples esmola, dar migalhas ao mendigo. É preservar a vida, é favorecer a vida de alguém que está necessitado, com aquilo que estiver ao nosso alcance para ajudar, seja com dinheiro, seja com trabalho, seja com um ombro amigo. Ouvir as pessoas. Nós não podemos e nem devemos ficar alheios, distantes ao sofrimento das pessoas. Não podemos ser indiferentes, porque a indiferença é o contrário do amor, como nós vimos ontem. Deus não é indiferente conosco. Ele tem compaixão de nós e Ele deseja que nós também tenhamos compaixão uns pelos outros. Por isso, amar o próximo não é uma opção, é um dever, é um mandamento. Segundo destaque, o rico não foi para o inferno por ser rico ou por deixar de ajudar Lázaro. Ele foi para um lugar de sofrimento eterno, porque ele teve a oportunidade do quê? De escutar Moisés e os profetas, que falavam sobre a vontade de Deus.
mas ele não deu ouvidos ao que eles diziam. Nesse ponto eu lembro do autor de Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, que ele tem um pensamento bem interessante a respeito disso. Ele diz assim: existem dois tipos de pessoas: os que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus vai dizer no fim da história, seja feita a tua vontade. Nós podemos concordar com o que C.S. Lewis diz, mas também precisamos concordar com o que Lutero fala sobre a vontade do ser humano. A vontade do ser humano, desde a sua concepção, desde o seu nascimento, é de querer estar longe de Deus, não dar atenção ao que Ele fala. Por isso, a fórmula de concórdia, um dos documentos confessionais que nós temos, diz que a culpa de alguns não irem para o céu não está em Deus, mas no próprio ser humano, que não deu importância à palavra de Deus e endureceu o seu coração. E no final da história, Deus apenas concederá o que o ser humano mais deseja: ficar longe de Deus. Terceiro, mesmo com tanto sofrimento, aquele pobre Lázaro confiou e esperou em Deus, e por isso ele foi recebido por Abraão no céu. Não é porque ele era pobre, mendigo, mas porque ele esperou em Deus. Assim, quando tudo parece perdido, parece que nós estamos sozinhos, feridos, vendo a morte se aproximar, nós ainda podemos ter esperança de que Deus está cuidando de nós. O único lugar em que não haverá nenhuma ajuda de Deus, nenhum auxílio, nem esperança, será no inferno. Lázaro teve esperança de que um dia ele seria recebido no céu, mesmo com todas as suas imperfeições, as suas impurezas. Ele confiou em Deus, aquele Deus que o livraria do sofrimento desta vida e o sofrimento eterno. É nesse mesmo Deus que nós confiamos, não é? É nas suas promessas que nós esperamos. Por isso, meus amados, quando nós ouvimos o que Moisés e os profetas têm a dizer, nós vemos que não era um conjunto de regras que deveriam ser seguidas para conquistar o céu. Não. A palavra de Deus não se resume a mandamentos. Moisés e os profetas apontavam para alguém que viria salvar o povo do seu sofrimento. E hoje os apóstolos e os profetas, os evangelistas, apontam para alguém que veio e salvou o seu povo. Esse alguém é Jesus Cristo, o Deus homem, aquele que era rico e se fez pobre, para que nós, pobres pecadores, pudéssemos receber a sua riqueza, vida eterna, salvação. Por meio de Jesus, Deus mostrou que tem compaixão de nós. Ele sofreu e Ele sofre conosco. Ele sofreu em nosso lugar. E no sofrimento de Jesus na cruz, não estava o sofrimento apenas de Jesus, estava o nosso sofrimento.
O grito de Jesus lá na cruz é o de toda a humanidade que sofre, que grita contra as dores e as injustiças deste mundo. Para alguns, a morte de Jesus pode ser considerada o fim da história, mas na verdade é o começo de uma nova história, escrita pelo próprio Deus, pelo sangue de Jesus. Por isso, a ressurreição de Jesus nos dá um motivo para nós esperarmos em Deus, esperarmos na sua promessa de que um dia nós também seremos ressuscitados, nós também viveremos eternamente, sem nenhum tipo de sofrimento. E mesmo que Ele tenha ressuscitado dentre os mortos, acreditem, muitos ainda preferem não se arrepender, não crer em Cristo. E assim eles garantem um lugar junto ao rico, lá no inferno. Meus amados, é somente pela fé neste homem Deus, Jesus Cristo, que nós temos o céu garantido. Ele é quem nos leva à glória dos céus, para junto de Abraão e todos os que morreram nesta fé. E pode até parecer que o que Jesus nos oferece é migalha, é mixaria, um pouco de água, uma mordida de pão, um gole de vinho. Mas onde Ele está presente e prometeu que estaria presente, o céu também se faz presente. Quando nós fomos batizados, nós morremos e ressuscitamos em Cristo. Esse morrer e ressuscitar acontece quando? Todos os dias em nossa vida. Quando nós ouvimos Deus dizer que nós somos culpados diante dEle, mas que em Jesus nós somos perdoados, salvos. E quando participamos da Santa Ceia, é como se nós antecipássemos a nossa morte para nós participarmos do banquete preparado por Deus, para todos os que confiam nele, para todos os que estão no céu. E é assim que nós podemos ver o céu diante dos nossos próprios olhos, quando o corpo e sangue de Cristo se faz presente na Santa Ceia. No entanto, existem coisas que podem nos desviar desta fé. Uma das tentações que nós temos é a riqueza deste mundo. Se nós estivéssemos no lugar do rico, ajudaríamos Lázaro? Alguns diriam que sim, outros não saberiam o que responder. Mas acreditem, Deus faz surgir muitos Lázaro em nosso caminho, pobres no corpo e no espírito. Nós podemos ajudá-los de forma direta ou indireta. E uma das formas que nós temos de auxiliar os que necessitam de cuidados tanto do corpo quanto da alma é por meio das ofertas. Por meio da nossa oferta, nós estamos ajudando os pobres de espírito, favorecendo a proclamação da palavra de Deus, a correta administração dos sacramentos. Sacramentos estes instituídos por Jesus, não por nós, para que muitos sejam salvos daquele lugar onde o rico está, do inferno, incluindo eu, você, os seus amigos, os seus familiares.
E nós ajudamos também os pobres do corpo, que muitas vezes batem aqui na porta da igreja para pedir um pedaço de pão durante a semana. A esses eu procuro mostrar que o alimento que nós damos a eles pode até favorecer para eles se manterem vivos por um pouco de tempo. Mas existe um outro alimento que é capaz de salvá-los para toda a vida, para toda a eternidade. Assim como nós fomos salvos por este alimento, assim como Lázaro foi salvo, assim como salva milhões e milhões de pessoas. Mas sabe o que é mais difícil? É ter que dizer que a igreja não tem um alimento para ajudar, como foi o caso de ontem, na reunião de todos. Porque são poucas pessoas que ofertam regularmente, e nós temos pouquíssimas doações de alimentos. Por isso, meus queridos, é por meio do nosso ofertar, seja em dinheiro, seja em doações, que o nosso dever de amar o próximo e testemunhar a boa confissão que nós temos também acontece aqui na igreja durante a semana. Acontece pelos luteranos de Pernambuco. E é dessa forma que deverá acontecer até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo no último dia, aquele dia que nós tanto aguardamos. Que Deus mantenha em nós a fé salvadora, o espírito voluntário e uma viva esperança da vida eterna. Porque em Jesus a nossa história não tem um final feliz. Porque ela não tem um final. Ela será eternamente feliz. Essa é a vontade de Deus. Amém. Nos colocamos de pé e cantamos o ofertório. E respondendo ao seu amor por nós devolvemos uma parte ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos aquilo que Paulo escreve a Timóteo a respeito dos ricos, também aplicando para a nossa vida, que nós façamos o bem, sejamos ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajudando para nós mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarmos posse da verdadeira vida. É com esse espírito que nós queremos trazer as nossas ofertas. A congregação pode se sentar, enquanto isso nós cantamos o hino que segue.
oração geral da igreja, nós queremos agradecer e pedir ao nosso Pai, especialmente pela vida do José Roberto do Nascimento, que completou mais um ano de vida no dia 23. Nós nos alegramos com ele. Também nos alegramos com o Clécio, que conseguiu um novo emprego, graças a Deus. E nós suplicamos, juntamente com o Luciano, pela vida do seu irmão Juliano Roberto, por motivo de doença. A todos estes, e todos aqueles que não serão incluídos, mas que estão em nosso coração e nosso pensamento, nós queremos entregar nas mãos de Deus, sabendo que Ele é um Pai amoroso, que cuida de cada um de nós. Nos coloquemos de pé. Eterno Criador, agradecemos-te porque na tua misericórdia e bondade não nos deixaste desamparados na perdição do nosso pecado. Pela salvação conquistada por teu Filho Jesus Cristo, tu nos tornaste filhos e herdeiros do teu reino. Por isso, Senhor, enquanto vivemos neste mundo, cantaremos louvores a ti. Em tua bondade, nos providenciaste o alimento que revigora o corpo, a roupa para nos vestir, a casa para o nosso abrigo, os remédios para a nossa saúde. Agradecemos-te pela vida do José Roberto e também pela vida do Clécio, pelo seu novo emprego. Continua abençoando, Senhor, as nossas vidas, para que por meio de nós, muitos sejam abençoados no corpo e na alma. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Amado Salvador, o pecado entrou no mundo e criou um grande abismo entre nós e o Pai. Foi preciso o teu sofrimento e a tua morte na cruz para nos reconciliar com o Pai. Por tua obra, o abismo não nos separa mais de ti. Porém, ainda vivemos num mundo onde sofremos os danos do pecado e os ataques do diabo, do mundo com a sua incredulidade. Pelo teu Santo Espírito, firma a nossa esperança em ti e continua enviando profetas, mensageiros, pregadores da tua palavra para anunciar a tua graça. Abre, Senhor, os nossos olhos para enxergar a Ti e ouvir o que Tu tens a nos dizer. E certos do Teu amor, dá-nos coragem e alegria de participar do anúncio do Evangelho para o mundo inteiro, para todas as pessoas. Por Tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Estende a tua mão paterna sobre todos os que estão passando por dores, dificuldades, tristezas, aflições. Lembramos da vida do Juliano Roberto, irmão do Luciano, que está passando por um momento de dificuldade, de enfermidade. Motiva-nos, Senhor, a estender a ajuda que podemos prestar a muitos Lázaro de hoje, que estão doentes, famintos ou que clamam por alguma ajuda, para que possam ter uma vida digna, uma vida saudável neste mundo, até a vida que há de vir. E aos ricos do nosso tempo, leva-os à compreensão de que nada levará deste mundo, e o que eles têm serve para ajudar os que precisam. Ensina-nos a repartir e fazer o bem pelos que estão menos favorecidos. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Tudo ou mais entregamos em tuas mãos, pois confiamos que tu nos guardas e nos amparas em todo o momento, e um dia nos abraçarás
e nos levarás para junto de Abraão e todos os crentes para o banquete eterno. Por Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Amém. Amém. Nós começamos a nos preparar para o ofício da Santa Ceia e permanecemos como estamos. Senhor Jesus, convidas a vir a Ti todas as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, para dar alívio e descanso às suas almas. Suplico-te que me faças sentir o Teu amor na ceia sagrada que preparaste para os Teus filhos na terra. Protege-me da impenitência e incredulidade, para que não participe do sacramento para a minha condenação. Purifica meu coração e minha mente de qualquer desejo pecaminoso e justificação própria, e reveste-me com o manto da Tua justiça, ó Cristo. Lava-me no Teu precioso sangue e fortalece a minha fé em Ti e aumenta o meu amor para contigo no Teu semelhante. Renova a minha esperança de salvação e recebe-me, depois desta vida, na Tua mesa celestial, onde ofereces aos Teus o pão eterno e lhes dá de beber das fontes que jamais acabam. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. A congregação pode se sentar. Digno e bem preparado para participar da Santa Ceia todo aquele que confia nas palavras de Jesus, dado e derramado para a remissão dos pecados. Porém, alguém que está com desejo de participar do sacramento, mas ainda não faz
parte da Igreja Luterana do Brasil, não teve momento de profissão de fé, de confirmação, mas tem esse desejo, nós pedimos que aguardem por um momento para que recebam a instrução e possam participar em comunhão e em concórdia de doutrina. Primeiramente, os músicos participarão da ceia, em seguida, os que estão à minha esquerda, depois os que estão à minha direita, diante do altar, e nós cantamos os hinos que serão projetados. Bem-vindos.
sobe e bebemos o cálice. Estamos anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos em conjunto. Gracioso Deus, Pai celestial, eu te agradeço de todo o meu coração por teres me concedido a santa participar da Santa Ceia, para a certeza da minha salvação e do perdão que me concedes por meio de Jesus Cristo. Suplico-te humildemente que fortaleças a minha fé por meio deste sacramento. Me dê força para amar o meu próximo e me leves a um arrependimento diário e uma viva esperança na minha terra. Mediante Jesus Cristo, teu amado Filho, meu pastor, que também me ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. perdoados, renovados e fortalecidos, podemos voltar aos nossos afazeres diários com a esperança e a certeza da salvação e vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Pois o Senhor estará conosco, nos animando para vivermos a nova vida que temos em união com Ele, buscando as coisas lá do alto, onde Ele vive, a fim de louvarmos com a nossa vida de amor, de serviço e de testemunho ao próximo. De fato, nós não iremos sozinhos, o Senhor nos acompanhará e com Ele a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A congregação pode se sentar. Nós cantamos o último cântico e logo em seguida temos a vida da igreja, os comunicados a serem feitos. Deixar,
Temos alguns comunicados rapidinhos. Primeiro, o estudo bíblico online, toda quarta-feira a gente está tendo. Infelizmente, as últimas 3 aconteceram imprevistos. Não foi possível a gente fazer aqui com os membros, mas nós acompanhamos o estudo bíblico da Hora Luterana, que também é no mesmo dia, um pouco mais tarde, e nós podemos então ser fortalecidos na comunhão com os demais irmãos, na oração e também no partilhar da palavra de Deus. Comissão de culto e altar aqui, teremos reunião na quinta-feira, última quinta-feira do mês, às 19h30. Culto em Caruaru, todo primeiro sábado do mês, às 15 horas, nós temos culto lá. A princípio, só temos uma pessoa que irá conosco, né? A Lina, e temos mais então 2 vagas. Se alguém tiver interesse, entre em contato com o pastor durante a semana, que a gente se organiza para ir para lá, certo? Departamento das Servas, lá da Emanuel e Jaboatão, todo primeiro sábado do mês elas se reúnem às 16 horas para momento de devoção, de estudo e também de ideias para o trabalho, para o serviço da igreja, a fim de que possamos ajudar cada vez mais a nossa igreja também a ampliar os horizontes, né? Com o nosso trabalho, a nossa dedicação, alcançando vidas por meio do nosso servir. E o departamento de leigos lembra que o primeiro domingo do mês, os homens da congregação se reúnem logo após o culto. Então, domingo que vem, após o culto, teremos a reunião dos homens. Todos vocês são convidados a participar para que o trabalho realmente aconteça aqui em Recife, porque o trabalho, como vocês sabem, não é feito só pelo pastor, a congregação precisa também estar junto nisso, né? Assim como o formigueiro, o pastor é apenas uma formiga. As outras formigas também trabalham em prol do formigueiro. Lembramos que os livretos da Hora Luterana estão disponíveis. A cada 3 meses nós recebemos mais livretos. Esses livretos têm a prioridade alcançar pessoas que não são cristãs. Se nós não conhecemos pessoas não cristãs que de repente um dos livretos ali não possa ajudar muito, de repente um amigo nosso está passando por aquele momento difícil, você pode pegar o livreto e entregar para esse seu amigo. Por último, nós mesmos. É importante a gente ler, é importante a gente ver o que está escrito para a gente também ter um bom testemunho da fé que nós temos. Assim como no texto de hoje foi dito que Jesus deu bom testemunho diante de Pôncio Pilatos, assim também nós cristãos podemos dar bom testemunho diante daqueles que não são cristãos ou que não fazem parte da igreja, para que esses possam ser ajudados, especialmente no que diz em relação à sua vida após a morte, como nós vimos na mensagem. Se não tivermos mais recados, acredito que não. Quem ainda não estiver no informativo, entre em contato, porque ali são colocadas mais informações. Eu lembrei que tem a questão do Congresso, do Protestão, né? Aos poucos nós estamos divulgando no informativo e criamos um grupo para que as informações sejam disponibilizadas lá. O Nordestão é o quê? Congresso dos Luteranos do Nordeste. Vai ser do dia 21 até o dia 23 de abril, feriado de Tiradentes. E nós queremos então juntar pessoas daqui de Pernambuco para ir lá para Sergipe, onde vai ser esse congresso. Então vai ser um momento de confraternização, de comunhão. E nós queremos já desde agora fazer isso porque o preço é salgadinho, né? Está em torno aí por pessoa de R$ 547, né? Com transporte e inscrição. Então assim, se tiver 30 pessoas, sai esse preço. Se tiver menos, o preço aumenta.
Então, o nosso esforço é para que a gente, desde agora, comece a juntar, separar parte da nossa renda, do nosso orçamento, para conseguir então estar lá junto com os luteranos da região do Nordeste. Mais informações no informativo Luterano Pernambuco. Ok? Isso. A Flávia disponibilizou lá no grupo os slides, está tudo explicadinho lá. Se tiverem dúvidas também, entrem em contato comigo ou com a Flávia que está diante dessa organização do transporte para Sergipe. Certo? Sem mais recados, eu me despeço de vocês lá na saída e desejo as bênçãos de Deus para essa semana que se inicia com as bênçãos. Amém?